Bem-vindos à 14ª ATPC para professores dos anos iniciais. Hoje nós vamos refletir sobre a citação de Paulo Freire. A educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. Isso nos remete à ideia de que por meio da educação, colocamos tudo aquilo que aprendemos em prática no nosso dia a dia. E isso é muito positivo porque atuamos a todo momento construindo e reconstruindo nosso conhecimento. Vamos aos nossos combinados. As dúvidas podem ser questionadas no estacionamento de dúvidas pedagógicas. As sugestões e críticas podem ser encaminhadas no formulário de avaliação. E os materiais referentes a esta formação estão disponíveis para download. Consulte a descrição do vídeo. Vamos aos objetivos de hoje. Realizar a devolutiva das reflexões sobre a leitura inicial da 13ª TPC. O estudo dos diferentes significados das situações-problema do campo multiplicativo e a necessidade de planejar as atividades com o uso do material Aprender Sempre e material da curadoria Aprender Juntos. Frederico se encanta fácil. Voltou da fazenda esses dias e me disse de olhos esbugalhados: José, não é incrível? O ovo da galinha é feito do tamanho exato do espaço na caixinha. Não sobra nem falta. E o lombo do cavalo, criado no formato certo para a sela do cavaleiro? A criação é perfeita. Dizia essas coisas com tanta maravilha que eu, querendo responder, sentia-me como um vilão de filme antigo. Então só confirmava: de fato, meu amigo, algum arquiteto distraído, algum demiurgo de plantão fez nossos olhos na exata medida da nossa ilusão. José foi muito gentil em não desiludir o amigo. E Frederico, para você, é ingênuo ou é um poeta? O que você faria numa situação como essa? A cada formação, nós trazemos uma diferente leitura inicial. Nosso objetivo com essa prática constante é modelizar a vocês essa importante estratégia de leitura. Então, por que ler para as crianças diariamente? Ao ler para a criança em voz alta, ela se aproxima do universo da escrita. Ela percebe a diferença entre a linguagem falada, oral, e a linguagem escrita. As crianças se transportam para o mundo mágico da literatura, isso aguça a sua criatividade. E pela voz do professor que se começa a construir um leitor. Então ela vai observar o professor, como é que ele realiza essa leitura e vai começando a adquirir esse comportamento leitor. O professor, ele precisa fazer a leitura de diversos textos, de diferentes gêneros, para que a criança tenha seu repertório ampliado, e também é a partir da leitura que se trabalha a compreensão, a compreensão do texto, a interpretação, a argumentação, e por isso que ela precisa ser feita diariamente. Essa criança tem que adquirir esse hábito. Recortei esse trecho do texto complementar 8, chamado Modalidades Organizativas e Modalidades Didáticas no Ensino de Linguagem Verbal, da Kátia Brackley. Esse texto está no Ler e Escrever de 2014, no material do professor do primeiro ano, e sistematiza o que nós já conversamos. Na 13ª TPC, eu perguntei a vocês: existe uma data específica para se trabalhar a temática indígena ou esse assunto pode ser tratado durante todo o ano? E lá, no formulário, vocês puderam, além de responder essa pergunta, contar para a gente um pouquinho sobre a sua experiência em sala de aula. Nós tivemos 70 participantes de 12 das nossas 29 escolas. Desses 70 participantes, somente 2 responderam de forma diferente dos demais, dizendo que em agosto seria mais adequado trabalhar o tema ou que essa data não é mais lembrada. Aí agora eu vou ler para vocês algumas contribuições.
A interculturalidade, incluindo a história e a cultura indígena, deve ser trabalhada nas escolas com frequência, não somente em datas comemorativas. Na minha sala de aula, costumo falar sobre a cultura indígena não como um personagem do passado, e sim como cidadãos presentes na sociedade e que fizeram e fazem parte da cultura e da história do povo brasileiro no contexto de formação familiar, formação do nosso país, cidade, bairro. Para que todo esse contexto aconteça, utilizo textos literários, o aprender sempre, currículo em ação, etc. É possível trabalhar em história, ciências com só medicina natural, em língua portuguesa, no gênero textual, lendas, contos, em geografia e meio ambiente, sobre preservação das florestas, matas, a pesca. Eles nos mostram com muita sabedoria como viver em harmonia e solidariedade em uma comunidade. É um assunto para o ano todo, em todos os anos EFAI. Podemos trabalhar palavras de origem indígena, comidas, danças, lendas, materiais de construção, pesca, caça, artesanato, cantigas e a cultura em geral. Não existe uma data específica para trabalhar a temática indígena. Ela permite uma abordagem interdisciplinar e ajuda os estudantes a ampliarem seus conhecimentos quanto à relação de seus habitantes originários com a natureza, suas crenças, a convivência, mostrando a riqueza e diversidade cultural. Na educação física, tem um bimestre de dança, lutas, jogos e brincadeiras que contemplam o tema indígena. A temática indígena pode sim ser trabalhada durante todo o ano. Gosto muito de conversar sobre o tema a partir da leitura de livros. Na biblioteca da escola que trabalho, encontrei muitos títulos de escritores indígenas. Durante a leitura, vão surgindo curiosidades e muitas conversas sobre o assunto. Durante o ano todo, a legislação prevê o trabalho com essa temática. Isso mesmo, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa legislação. A Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, ela altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Essa lei é bem curtinha, então vamos lá. O artigo 26A da Lei 9.394, que é a LDB, passa a vigorar com a seguinte redação. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. A Lei 10.639, de 2003, ela incluiu esse artigo, né, na LDB. E aí, além desse trechinho em amarelo, ela também incluía no calendário escolar o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Já a 11.645 incluiu a temática indígena e ainda corrigiu o próximo trecho. Vamos lá. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. O parágrafo 2 diz assim: os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar
em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Então, portanto, esta é uma questão obrigatória, certo? Além da legislação, devemos considerar também a BNCC, que indica a obrigatoriedade do trabalho com os temas contemporâneos transversais, que são assim denominados por não pertencerem a uma disciplina específica, mas por transpassarem e serem pertinentes a todas elas. São temas contemporâneos transversais: o meio ambiente, a economia, a saúde, a ciência e tecnologia, a cidadania e civismo e o multiculturalismo, que é a diversidade cultural, educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras. Esse trabalho deve ser realizado de forma integrada aos conteúdos de cada componente curricular. Sendo assim, não há uma data específica para se trabalhar com a temática indígena e com os demais TCTs. Afinal, você não tem uma data para trabalhar matemática, ou para trabalhar língua portuguesa, ou para trabalhar arte, educação física, não é verdade? Bom, seguiremos então validando as características das situações problemas a partir de suas respostas. Vamos começar com o quiz. Vamos ver quais foram os seus resultados? Regina e seus 2 irmãos recebem mesadas iguais, sabendo que o total gasto pelos pais para isso é de R$ 135, quanto cada um deles recebe. Qual a ideia envolvida aqui? Vejam que eu tenho a Regina e 2 irmãos, então são 3. Ao todo, esses 3 recebem R$ 135, certo? Só que eu preciso encontrar a quantia que cada um individualmente recebe. Sendo assim, eu tenho a ideia de proporcionalidade. Situação problema 2. Vou dar uma festa de aniversário e servirei sanduíches. Para fazer os sanduíches, comprei 2 tipos de queijo, 3 tipos de patês e 4 tipos de pães. Quantos tipos diferentes de sanduíches podem ser servidos, sabendo que todos vêm acompanhados de um tipo de pão, um tipo de queijo e um tipo de patê? Vejamos que a ideia já está aí, ela vem desse pequeno pedacinho. Quando eu pergunto dos diferentes tipos de sanduíches que podem ser servidos, contendo um tipo de pão, um tipo de queijo e um tipo de patê, eu tenho a ideia de combinatória. Perfeito. Situação problema 3. Os 135 estudantes do 5º ano vão fazer apresentações na Feira Cultural da escola. Eles devem de formar 5 grupos com a mesma quantidade em cada grupo. Quantos estudantes haverá em cada grupo? Pensando que eu preciso dividir a mesma quantidade para 5 grupos. Ninguém fica com mais, ninguém fica com menos. Sendo assim, eu tenho a ideia de repartição equitativa. Show, né, gente? Vamos lá. Situação problema 4. Em uma sala de aula, existem 5 fileiras com 7 carteiras em cada uma. Quantas carteiras essa classe tem? Essas situações, problemas, muitas vezes eu estou relacionando, principalmente quando eu tenho ali fileiras, eu vou pensar em fileiras e colunas. E aí eu vou ter a ideia, eu vou trabalhar com a ideia de configuração retangular. Vejamos a situação problema 5. Marcela tem 18 papéis de carta, sua prima Lívia tem 6 vezes mais. Quantos papéis de carta tem Lívia? Se eu pensar que eu estou trabalhando com a mesma grandeza,
né, os papéis de carta. Eu estou fazendo o que aqui? Quando eu coloco que a Marcela tem 18 e eu preciso encontrar a quantia da Lívia, que são 6 vezes mais. Eu estou trabalhando com a ideia de comparação. E agora vamos para a situação problema 6. O senhor Taqueu tem uma granja e hoje pela manhã recolheu 468 ovos de galinha. Ele quer armazená-los em 12, em caixas com 12 ovos em cada uma. Quantas caixas serão usadas? Sobrarão ovos? Quantos? Então vejam bem, olha esta situação. Eu tenho na granja pela manhã, hoje, recolhidos 468 ovos de galinhas. Eu preciso armazená-los em caixas com 12 ovos. Para entender, para achar o quanto cabe, né, destas caixas, né, quantas caixas eu usarei, sobrarão ovos? Quantos ovos? Eu estou trabalhando com a ideia de medida, entender quantos cabem, porque eu preciso usar caixas que contenham 12 ovos cada uma. Quantas caixas eu usarei? E sobrarão ovos? Quantos? Gente, eu acho que foi muito legal esse nosso desafio. Foi muito produtivo. Vejam bem que algumas pessoas aí precisam estudar um pouquinho mais. Eu observei que algumas pessoas só tiveram 1 ou 3 acertos. Vamos lá, hein, gente? Vamos pegar um pouquinho mais firme nesse estudo, ok? Dando continuidade à validação sobre todas essas reflexões dos diferentes significados do campo multiplicativo, vamos ver agora as respostas que vocês deixaram a partir daqueles 3 questionamentos que eu solicitei a vocês. Vejamos que a primeira questão estava em: comente sobre o papel do cálculo na escola. Diariamente, realizamos atividades matemáticas em que é considerado o processo de resolução, o esquema mental praticado para chegar a um resultado. Em todas as atividades, socializamos as estratégias utilizadas pelos estudantes. Temos outra resposta. Partindo do que o aluno já sabe, o papel do cálculo na escola deixa de ser o desenvolvimento do raciocínio lógico, de refletir sobre as regras do sistema de numeração decimal, para o foco maior, que o aluno descubra diversos caminhos e estratégias, dando significado e ampliando o processo de construção da sua própria aprendizagem. Ainda, o cálculo mental possibilita que o aluno dê sentido e reflita sobre as operações que está realizando, além de buscar estratégias para conferir e antecipar resultados. Através do cálculo, a criança pode chegar a várias conclusões, como os resultados de situações problemas e as 4 operações, estimular o raciocínio lógico. Além disso, a prática que está presente no cotidiano é indissociável e estima e desenvolve o raciocínio lógico e amplia os conhecimentos. Muito bem! E aí, então, eu vou sistematizar com vocês alguns pontos, porque vocês viram, olha, as respostas foram formidáveis. Gente, isto aqui, estas respostas, não são nem metade do que do que nós recebemos. Foi muito bom, muito produtivo, apesar de algumas escolas não terem concluído suas respostas, suas tarefas.
Lembrem-se que nós propomos as atividades e elas devem ser resolvidas dentro do prazo, né? O nosso questionário, o nosso formulário, ele se fechou segunda-feira. Então, vamos lá, gente. Vamos estar em dia com as tarefas, tá bom? Seguindo, então, sistematizando esse trabalho do cálculo na escola, nós sabemos que as situações da vida cotidiana, nós usamos diferentes formas de calcular. Cada situação, ela constitui um problema, uma problema em aberto, para ser solucionado da melhor maneira possível. E aí, a gente faz o quê? Nós recorremos aos procedimentos pessoais para se chegar a um resultado, certo? Eu posso utilizar vários cálculos, não é? O cálculo mental, posso utilizar cálculo escrito, não é verdade? Mostrando o quê? Uma autonomia, porque a partir desses cálculos eu vou observar, levantar hipóteses, tomar decisões, vou argumentar se está certo ou errado, que caminho eu devo seguir, investigando um melhor procedimento e, inclusive, aprendendo com o meu próprio erro. Por esse motivo, é muito importante que os nossos estudantes eles sejam motivados, estimulados a criar seus procedimentos, né? Assim como também é importantíssimo, fundamental, aquele momento em que o professor permite a criança socializar os seus procedimentos, a maneira como eles pensaram, o que está em jogo, né? E isso é fundamental, tá? Para que então ele possa pensar em como registrar adequadamente, ou seja, convencionalmente, né? A maneira mais correta. Mas para isso, ele precisa da intervenção do professor. Ele precisa que o professor o faça refletir para que ele avance em seus registros. Então, eu volto aqui a dizer que esse trabalho com os diferentes cálculos precisa pôr em jogo os cálculos mentais, os cálculos escritos, utilizando os seus procedimentos pessoais como o ponto de partida. E aí, então, vai dar condições para avançarem na aprendizagem de suas técnicas operatórias. Vamos para a segunda pergunta. Daquela atividade 2, nós deixamos 3 questões. Nesta segunda questão, qual trabalho está sendo desenvolvido para que os estudantes compreendam as técnicas operatórias? Um pouco disso eu já falei, inclusive anteriormente. Mas vamos ver as respostas de vocês. Olhem só. Sou professor especialista, mas sei que o grupo trabalha várias estratégias, dentre elas gamificação, jogos e vivências. Nossa, professor, amei essa resposta, porque o que me mostra aqui é que eu estou, mesmo sendo um professor especialista, eu estou articulado com o meu professor referência, o meu professor regente de sala, e eu sei, conectado ali na matéria de matemática, o que ele está trabalhando com os meus alunos, porque nós somos corresponsáveis dessa aprendizagem. Eu achei show, professor, parabéns. Outra resposta muito legal. Metodologias ativas com desafios, onde o aluno é o centro da aprendizagem. Parabéns, professores! Vocês estão super bem encaminhados, né? Olhem só, outra resposta. Através de materiais manipuláveis. Aqui, então, o professor disse: eu sou Proatec, mas como regente, usava modalidades de cálculo para facilitar o entendimento dos alunos.
e passava dicas, corrigia em lousa, perguntava se alguém usou um método diferente para chegar ao resultado e compartilhar este método com a sala. Muito legal! Aqui também nós temos uma outra resposta, que é trabalhar de forma lúdica, utilizando o tabuleiro, palitos para contagem, o mercadinho, né? Situações lúdicas e fictícias, muito bem. E assim eu destaco aqui para vocês algumas questões quando nós estamos nos referindo a esse trabalho sobre a compreensão das técnicas operatórias. Mais uma vez, nós voltamos para a teoria dos campos conceituais, que nos permite trabalhar com as situações problemas mais contextualizadas e significativas. E, consecutivamente, estamos envolvendo aí os diferentes significados. Vocês percebem? Para vocês, professores, isso é muito importante, porque vocês precisam ter conhecimento desses significados para que esse trabalho aqui no chão da sala de aula com o nosso estudante, ele tenha significado e assim eu possa permitir esses estudantes mobilizarem seus conhecimentos, organizarem as suas informações, realizarem os seus vários procedimentos diferentes para cada resolução de problema. Contudo, nós devemos considerar a compreensão desse problema, não é mesmo? A elaboração desse plano de resolução. Então, quando o menino está aqui organizando as suas informações, isso está implicitamente envolvido. Ou seja, a compreensão que ele tem desse problema, a elaboração desse plano que ele vai executar, a própria execução desse plano para se chegar na reflexão de todo esse processo, né? Os estudantes, eu volto a dizer, precisam ser estimulados a criar os seus registros e de forma no qual o repertório se dê através das atividades propostas por nós, professores, explorando as escritas numéricas, apoiado em todo o uso de material concreto, manipulável, não é mesmo? Para que o nosso estudante tenha, então, o domínio do algoritmo. Só que isso não pode ser imposto, mais uma vez eu reforço. Precisa ser desejado, é através das várias experimentações, das várias utilizações de estratégias diferentes, é que os meninos vão chegar a esse convencional, a técnica operatória convencional. Então, para isso, eu reforço aqui que os meninos tenham e trabalhem com situações, problemas, que tenham um contexto e significado, né? Que seja um contexto significativo, situações, problemas que sejam desafiadoras, que eles possam compartilhar esses procedimentos sem esquecer e de considerar o pensamento e o entendimento do estudante, assim como realizar boas intervenções para esses avanços. Então, agora, qual a importância do conhecimento dos diferentes significados para a aprendizagem dos estudantes? Então, vamos lá, vamos ver as nossas respostas. Para que seja possível intensificar nos déficits de aprendizado. Além disso, apresentar aos estudantes práticas desafiadoras e não somente resolução de problemas, como se prática com mais frequência, como se pratica com mais frequência. Acredito que aqui a professora quis colocar mecânica, né? De uma forma mais mecânica, né? Também, por que e qual a importância de se trabalhar com esses diferentes significados? Trabalhar de diversas maneiras o raciocínio dos estudantes, entender o processo de resolução.
reflexão e escolha da melhor estratégia para que a resolução dos problemas aconteça, né? Não fique mecânica, mais uma vez eu reforço. E aqui também nós trazemos porque consideramos que seja relevante, que amplie as possibilidades de resolução. É de suma importância porque os estudantes aprendem de várias maneiras, assim, utiliza de diferentes processos para resolver os problemas. As diferentes situações-problemas são desafiadoras e proporcionando avanços significativos e aquisição de conhecimentos. Além de que, para que eles possam escolher qual é o melhor método para a resolução de cálculos. E isso também, nós temos aqui mais uma resposta. Não acho tão importante conceituar. Importante é saber diferentes maneiras de resolução de problemas. Exatamente. Nós não estamos aqui, quando eu me refiro à importância dos conhecimentos, dos diferentes significados para a aprendizagem do estudante, é olhar lá no chão, lá na aprendizagem. Então, não é conceituar, muito bem colocado, professora. Nós temos que, a partir dos diferentes significados, dar condições para os meninos se apropriarem das várias estratégias, vários procedimentos de resolução de problemas, né? Hoje já não faz sentido nós trabalharmos com os nossos estudantes, ensinar os nossos estudantes como se fosse uma receita que precisasse do passo a passo para ser seguido, sem que eles pudessem então compreender o que está por trás de cada ação envolvida. Isso é o mais importante dentro das situações, problemas propostas. São o que está pedindo esses diferentes significados que as ações que nós estamos buscando aqui perceber dentro da situação problema, né? É a relação que existe entre a ação e o cálculo que eu vou realizar. E não basta ficar só decorando a tabuada, o sobe um, o desce um, o empresta. É importante oportunizar para os nossos meninos os exercícios com a capacidade mental, que vão desenvolver, né, dedução, análise, síntese, analogia, a generalização, que vai trabalhar com os meninos na descoberta dos princípios os princípios matemáticos que vão estar relacionados a uma equivalência, a igualdade, desigualdade, a decomposição, composição, e que, além disso, propiciam também esse desenvolvimento dos conceitos e das habilidades fundamentais que os meninos precisam para aprofundar nesses conhecimentos matemáticos. É a partir daí que nós estamos realizando o letramento matemático e, sem dúvida nenhuma, nós estamos favorecendo todo o desenvolvimento da criatividade, da capacidade de tomar decisões, atitudes de segurança que eles vão resolver tranquilamente as situações problemas, não é? Explorando os vários tipos de cálculos. Mais uma vez eu digo, é importante permitirmos que os nossos estudantes façam uso dos vários tipos de cálculos, cálculos mentais e cálculos escritos, no qual nós temos o cálculo exato, cálculo aproximado, cálculo por estimativas, não é verdade? E o cálculo mental e no papel para se chegar, né, o cálculo escrito para se chegar no convencional, tá certo? Acredito ter ajudado, colaborado com vocês.
Então agora nós vamos validar as reflexões registradas pelos professores referente a essas habilidades, lá naquele questionário que nós deixamos anteriormente, né? Não tivemos muita participação, mas as participações que nós tivemos foram muito boas, né? E aí nós selecionamos algumas, né, que tinham respostas mais completas e que abrangiam todo o assunto. Então nós vamos trazer para vocês agora. Então a pergunta é: o que é relevante no trabalho com as situações problema? Então aqui no roxinho estão as respostas dos professores que eu vou ler para vocês agora. Então, compreender o que são situações problemas com excesso de dados, resolver problemas explorando os processos matemáticos, explorar diferentes soluções encontradas pelos alunos, elaborando argumentos consistentes, baseados na interpretação e na compreensão da situação. Deixar o aluno colocar tudo que sabe em jogo, despertar a curiosidade na resolução das atividades. Sempre questionar se algum aluno tem outra forma de resolver e apresentar a todos. Em situações como essa, buscamos alternativas, usando algumas operações mentais fundamentais, como analisar, levantar hipóteses, comparar, deduzir, concluir, calcular, interpretar, dentre outras. Sua elaboração ou escolha pelo professor, a quem cabe essa responsabilidade, deve possibilitar o desenvolvimento de processos interativos entre os alunos, almejar a formação dos conceitos neles trabalhados. Isso exige do docente certas competências e habilidades e, principalmente, ter claro e em mente a distinção entre problema e problematização. Representar uma tomada de consciência sobre como o aluno compreende as atividades que envolvem situações problema e como o professor atua nessas atividades, assim como as suas ações face às circunstâncias que delas emergem. As situações problemas devem ter significado para o estudante, para que o mesmo pense e busque a resposta. Então, é bem isso, tudo que vocês disseram, né? Todo o trabalho, ele deve ter uma sequência. O estudante precisa enxergar o significado no que ele está buscando, né? Então, quando nós trazemos os conhecimentos prévios do nosso estudante, nós fazemos a partir disso boas intervenções, né? Eu aguço a curiosidade, instigo a busca da solução, né? Além disso, trazer outros estudantes para explicar de que forma ele resolveu o problema e apresentar para os colegas, né, auxilia muito na compreensão para quem está com dificuldade. Assim como também os agrupamentos produtivos, né? Quando eu trago lá os meus estudantes com habilidades próximas e eu coloco eles em duplas ou em trios para resolver os problemas, né? Então isso auxilia muito. Cabe ao professor fazer as escolhas certas, buscar conhecer o problema, ter clara a intencionalidade para poder fazer as boas intervenções, no intuito de que o estudante se desenvolva, não é verdade? Então agora, nós temos aí duas questões que são muito parecidas, então eu vou trazer todas essas respostas, né? E aí no final a gente faz aí um resumão de tudo, tá bom? Então, como os professores especialistas podem contribuir com o trabalho das habilidades apresentadas, né? Então as respostas foram: eles podem propor atividades diversificadas com práticas relacionadas às áreas que atuam. Por exemplo, educação física, um campeonato da turma envolvendo cálculos de situação-problema. Em arte, situações-problema que permitam fazer uso das imagens, desenhos para fazer cálculo e ilustrar seu processo de construção até o resultado final. Proporcionando atividades em sua aula que potencializem o que já foi trabalhado com o professor da sala. Através da interdisciplinaridade, utilizando-se de jogos, formas e figuras geométricas, equivalências, noções de distâncias de um gol para o outro, perímetro da quadra e etc. E aqui é um especialista falando, hein? Posso ajudar criando vivências e jogos interdisciplinares com o professor regente, né? Isso é muito importante. Primeiramente, ter uma boa comunicação com o professor regente, para saber as defasagens dos alunos e desenvolver de forma lúdica e concreta as atividades voltadas para a área.
podem contribuir fazendo as adequações necessárias nas regras, nas atividades, na utilização do espaço, em materiais para estimular o aluno, como em todo o grupo. Possibilidades que favoreçam a sua formação integral. Enquanto facilitador do processo de aprendizagem, introduza o aluno no ato de querer dar significação às imagens que fazem parte do seu mundo, podendo desta forma comentar, argumentar e participar de maneira crítica frente às manifestações artísticas. E esta outra pergunta, que é como você, professor regente, ou referência, pode explorar as situações, problemas apresentadas de maneira diferente. Então, antes a gente estava falando com o especialista, agora com o professor regente, Então, vamos lá. Trabalhando com atividades desafiadoras, de acordo com a realidade dos estudantes na sala de aula. As quantidades referentes às carteiras, às cadeiras, os pés das cadeiras, os próprios alunos, quantos presentes, quantos faltaram e assim por diante, com materiais manipuláveis. Olha quanta coisa dá para fazer com um único tema, O professor deve acolher as diferenças no processo de ensino-aprendizagem, reconhecendo que cada estudante aprende de uma forma diferente, tem um contexto próprio e precisa ser reconhecido como indivíduo. Trabalhando com duplas produtivas, sala em U ou até mesmo com agrupamentos da turma. O uso da lousa também é de bastante relevância para que desta forma os estudantes percebam que existem diversas formas de se resolver as situações e problemas apresentadas no dia a dia. Uma outra pessoa trouxe uma resposta um pouco mais pessoal, mas que faz muito sentido. Olha, meu professor de física no ensino médio, eu sou da escola do estado, sempre resolvia os problemas propostos, citando como exemplo os alunos da sala, pedindo para fazer os movimentos como puxar um guindaste ou algo assim. E isso me marcou muito. Até tenho desejo no meu coração de cursar matemática por causa dele. Acho que chamar o estudante para participar ativamente da aula os cativa e os incentiva a querer aprender cada vez mais. E eu concordo muito com isso. Olha como o professor, ele marca a vida da gente. Então, é essa marca que nós, professores, devemos querer que todos os estudantes tenham em suas vidas. Que quando eles lembrarem de alguma situação lá do dia a dia, falam, nossa, meu professor falava sobre isso, nossa, meu professor me desencadeou esse conhecimento. Isso é muito importante. Observar que alguns alunos apresentam facilidade para a resolução de problemas. Utilizar-se, portanto, de seus saberes para a exploração e elaboração de estratégias com os colegas, que envolvam diferentes significados e interpretações para sua resolução e os façam entender a finalidade e utilidade da situação questionada. Retomando as atividades, propondo novos desafios, aumentando gradativamente a complexibilidade, instigando o processo de produção, da aprendizagem, aumentando os conhecimentos do nosso aluno. Olha quanta coisa boa, e importante que vocês nos trouxeram, Então, o importante é que nós tenhamos a consciência de que o trabalho com o especialista deve ser um trabalho articulado, Como já disseram aqui alguns professores. As aulas dos especialistas não são aulas isoladas, São aulas que têm muito a contribuir com o processo de ensino-aprendizagem e ele precisa ser feito em conjunto. O planejamento deve ser feito de forma que contemple as habilidades e faça sentido, tenha significado, Alguém falou também sobre o trabalho com a sala em U, E esse também é um trabalho muito interessante, do que deixar nossos alunos dispostos um atrás do outro de forma tradicional, digamos assim, Então, monta a sala de uma forma diferente. A sala em U, ela tem o objetivo de propiciar um ambiente que contribui, com o desenvolvimento, onde os estudantes todos possam se ver, participar juntos e o professor possa atender a todos. Então, olha quantas coisas vocês mesmos nos trouxeram, Então, percebemos que vocês já compreenderam de que forma fazer esse trabalho conjunto, e isso é muito legal. Então, nessa questão, nós tivemos um pouquinho mais de dificuldade de selecionar as respostas,
Porque a intenção desse questionamento, né, entre pontos positivos e negativos, não era para avaliar toda a TPC, né, mas sim avaliar as atividades dos materiais trazidos para essa reflexão, que é o Aprender Sempre e o material de curadoria Aprender Juntos, tá bom? Então eu vou ler aqui alguns pontos positivos e negativos trazidos aí pelos professores, né, que mais se encaixaram dentro do nosso tema, tá bom? Então, nos pontos positivos, né, alcançar com mais facilidade a compreensão desses cálculos, estimular e dinamizar as aulas. Pontos negativos, o professor que não está disposto a diversificar suas aulas prejudica os alunos. Ponto positivo, mostrar aos alunos que a matemática pode ser divertida e o conteúdo assimilado de uma forma mais leve. Pontos positivos, utilizar as atividades dos roteiros de ação dos alunos para conseguirem relacionar a matéria com o seu cotidiano, com isso tornando mais receptivo ao aprendizado. Respeitar as estratégias de cada equipe e de duplas de estudantes. Pontos negativos, a dificuldade por parte de muitos alunos concernentes à interpretação de enunciados e utilização de raciocínio lógico, a falta de concentração dos alunos para a observação. Como pontos positivos, podemos destacar o processo evolutivo das atividades, retomando as aprendizagens, propondo novos desafios, aumentando gradativamente a complexidade e instigando a aprendizagem. Nos pontos negativos, a forma de organização e disposição das atividades, podendo ser mais interativas e atrativas visualmente. Pontos positivos, despertar a criatividade do aluno e, ao mesmo tempo, lhe dar condições de perceber as questões que estão envolvidas, transformando-as em problemas desafiadores no seu ambiente, exigindo para a solução um trabalho conjunto professor-aluno, articulando conhecimentos na busca de novas aprendizagens em novos ambientes. Então, essas respostas são de vocês. Olha como vocês já compreenderam, né? Percebemos que existe a preocupação de fazer diferente, trazer propostas desafiadoras e contribuir com a aprendizagem do nosso estudante. Mas muitas vezes o nosso estudante ele não faz porque não é atrativo, né? E não faz sentido para ele. Então ele acaba não se interessando, ele larga a mão. Então não deixem que as propostas trazidas aqui fiquem só na reflexão, né? Coloquem em prática, façam com que o estudante mantenha o interesse nas aulas e se dediquem aí na aprendizagem, tá bom? Muito obrigada àqueles que responderam as nossas questões, foi muito produtivo, foi muito bom ouvi-los, né, de alguma forma, tá bom? Obrigada. Estamos chegando ao fim da formação de hoje. No próximo slide estão as referências bibliográficas dos materiais utilizados nessa formação. Próximos slides contam com informes importantes aos docentes. Não deixem de ler. Vocês também podem verificar as informações através da pauta disponibilizada pelo seu coordenador de gestão pedagógica e através do link que está disponível na descrição do vídeo. Avaliem a nossa formação apontando a câmera para o QR Code ou através do link que está disponível na descrição do vídeo. Ficamos por aqui, muito obrigada e até a próxima formação!